Nath Menezes. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês alguns métodos de estudo para você poder se dar para as provas finais. Bom, gente, o primeiro método de estudo que eu vou falar aqui para vocês são os resumos. Esse é o método de estudo, gente, que eu mais uso ultimamente, né? Eu uso ele bastante para estudar para a prova, para estudar para trabalhos, eu também já cheguei a usar. E eu acho que é o que mais faz eu entender a matéria mesmo. Um resumo, gente, é basicamente você pegar toda a matéria do seu caderno e você resumir ela. Se você tiver dificuldade, eu indico vocês a tirarem foto mesmo do caderno e mandar a gente para a inteligência artificial, porque eu já fiz isso e sempre funciona. Então, assim, a inteligência artificial vai resumir para você. E aí, para você memorizar mesmo tudo aquilo, você vai copiando. Claro que você pode copiar só as partes principais ali, o que você achar mais interessante, que você tiver mais dificuldade. E conforme você vai escrevendo, a sua cabeça ela vai guardando essas informações. Então isso é muito importante, gente. Então aí a gente meio que já tem dois métodos dentro de um, né? Que é a escrita e o resumo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns resumos que eu já fiz para vocês poderem ter uma base mais ou menos de como que eu faço meus resumos. Gente, para montar os resumos, eu também vou muito se tipo assim, o professor passa mais coisa no caderno, ou então, tipo, ele pede para grifar mais coisa no livro, sabe, para responder questão do livro. Então, eu me baseio bastante nisso também, no estilo do professor. Em história, por exemplo, gente, eu costumo fazer um resumo, mas é que eu mesmo vou entender, assim, sabe, uma coisa bem objetiva, e eu costumo a escrever a história mesmo, gente. Esse daqui foi o resumo da minha última prova. Aí eu coloquei aqui em cima o que vai cair, né? Aí eu coloquei todos os tópicos que iam cair, que no caso ia ser classes sociais, transição da monarquia para a república, duas principais características do período republicano, guerras púnicas e transição da república para o império. Gente, eu confesso que eu já tenho uma certa facilidade em história, então, tipo assim, não é tão difícil, sabe, desse conteúdo se fixar na minha mente. Mais uma coisa que sempre me ajuda também a entender mesmo, sabe, o que o professor está explicando, é fazer anotações extras. Vai ser muito bom, porque o professor também vai perceber que você presta atenção nas aulas dele, que você realmente se dedicou, né? Você não só foi lá e fez a prova como todo mundo, sabe? Você teve um diferencial, isso é muito bom também. Gente, um outro resumo que eu peguei aqui para vocês é o de português. Eu tenho um pouco de dificuldade para entender ali, porque é muita coisa, sabe? É muito conteúdo junto. Então, essas coisas de advérbio, sabe? Enfim, essas coisas de figura de linguagem, de literatura, essa parte eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, o que eu tento fazer é deixar bem resumidinho, que nem eu falei para vocês. Mas, gente, é aquilo. Se tá dando para você entender, tá ótimo. Então, eu vou mostrar aqui meu resumo para vocês. Esse aqui foi meu resumo da prova do bimestre passado. Eu faço um título bonito, porque eu acredito que o título, que na minha visão é bonito, ele me deixa mais motivada mesmo a estudar. Aí eu sempre começo colocando o que vai cair na prova, e em seguida eu já começo com os temas mesmo. Esse resumo, gente, eu me baseei mais no que ela tinha passado no livro. Então, assim, a gente tem aqui encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, acentuação gráfica, tem figuras de linguagem, processo de formação das palavras, desinência, tem bastante coisa, sabe? Barroco, tem um pouco de literatura depois. Então, sabe, quando você vê, você fica tipo, meu Deus, como que ela entendeu isso, né? Mas é o que eu tô falando para vocês. Eu fui pela metodologia da professora e pelo que eu sabia que ia fazer eu entender. Então, nesse caso, eu fugi mais pro resuminho mesmo, sabe? Aquelas coisinhas menorzinhas e os exemplos. E essa é uma boa dica também para vocês. Exemplos ajudam muito, gente. Gente, aproveitando essa deixa, né, do livro, da apostila, esse é um outro método de estudo também que tem me ajudado bastante. Marcar páginas importantes da apostila. Eu vou mostrar aqui para vocês como que tá a minha apostila de português deste bimestre. Olha só, gente. Eu uso bastante post-it, então assim, eu faço anotação. Eu uso bastante marca-texto também. Eu procuro responder os exercícios para treinar. Olha, tem bastante coisa marcada. Tudo que a professora vai falando que é importante, eu vou marcando. Isso também é uma ótima dica. Ó, tem coisa que eu não marco, mas eu circulo, sabe? Eu coloco setinha.
E isso me ajuda, gente, a indicar mesmo que é realmente importante, sabe? E tem pessoa que acaba aprendendo melhor assim também. Porque tem gente que aprende melhor escrevendo, mas tem pessoa que aprende melhor lendo mesmo, grifando. E é um ótimo método de estudo, assim, sabe? E eu também indico bastante ele para vocês. Não só para provas finais, né, gente, escolares, mas para outros tipos de provas ou conteúdos também que você esteja querendo estudar. Por exemplo, aprender uma nova língua. Se você aprender, tipo, pegando uma apostila, digamos, de inglês, e aí você vai marcando as palavras que você tem dificuldade, vai fazendo anotações, isso vai ajudar você a focar bastante. Gente, uma outra maneira de estudar que eu também gosto bastante é as perguntas, né? Fazer um mini questionário ali do que mais ou menos vai cair na prova. Então, eu costumo fazer assim, gente: eu pego todos os temas, né? Começo escrevendo todos eles, e aí eu vou para a apostila ou para o caderno e eu mesma às vezes faço as perguntas, ou então se o professor passou, eu estudo sempre pelas perguntas que eles passam. Eu vou mostrar aqui para vocês meu resumo de biologia do último bimestre. Ele foi todo feito assim com perguntas, gente. Ó, aí temos aqui os questionários que ela passou, né? Todas as perguntinhas, se eu não me engano, foram 20. Não, foram 12, perdão. Mas enfim, vocês estão vendo que eu grifei bastante coisa. Eu costumo entender assim quando é de pergunta. Eu vou grifando, grifando, lendo. Eu leio bastante só o que eu grifei, quando eu tô tentando memorizar assim pra prova. Essa é uma dica também, gente. Foca mais no que você acha importante, ó. Assim que eu consigo ir bem quando eu tô estudando pelo método das perguntas, gente. Então, eu sempre vou grifando, né? Vou dando mais ênfase no que eu não estou entendendo. Você pode pesquisar aqui também bastante, né? Graças a Deus a gente tem, hoje em dia, a internet, né? Bem, um acesso bem fácil pra gente, né? Então, a gente consegue ver YouTube, consegue pesquisar no Google. Então, é bem mais fácil hoje em dia. Gente, outra coisa que eu também uso muito para conseguir estudar são os mapas mentais. Eu não encontrei nenhum aqui meu para poder mostrar para vocês, mas eu vou colocar alguns aqui na tela para vocês conseguirem ver. Normalmente, quando eu vou fazer os meus, eu coloco sempre o título no centro. Eu vou ver se encontro alguma foto, né, de algum mapa mental que eu fiz. Mas, enfim, eu sempre começo colocando o título bem no centro. E aí eu vou puxando setinhas, ou então eu colo marca-textos e vou colocando os tópicos. Lembra de sempre colocar um título no tópico, gente, isso ajuda bastante. Por exemplo, você está fazendo um mapa mental para a história. Aí você coloca, tipo, isso aconteceu no início do século tal, sabe? Durante tal guerra ou tal coisa, porque isso vai ajudar você a memorizar também, ajuda a memorizar datas. E eu acho que esse é um ótimo método de estudo também, né, gente? E ele é bom também para as pessoas que têm mais dificuldade com esse estudo padrão, assim, digamos, sabe? Você pode fazer ele colorido, você pode usar bem a criatividade mesmo. Mais um método que eu sempre fui doida para testar, mas eu confesso que ainda não testei, que são os flashcards. Gente, mas o que é esse tal de flashcard? Eu vou explicar aqui para vocês. Um flashcard, gente, é tipo um papelzinho que você pega e você ou faz perguntas ou você escreve alguma coisa relacionada à matéria mesmo que você está estudando. Aí tem pessoa que grampeia, sabe, para poder ficar virando as folhinhas, mas enfim, tem pessoa até que coloca argola também. Mas no geral, você pega uma folhinha assim de folha sulfite normal, folha de caderno, e aí você escreve alguma coisa relacionada à matéria. Aí você pode pedir para algum amigo seu ir perguntando e você contando ali na ordem o que acontece ou o que aconteceu, né? E isso ajuda bastante a memorizar também, gente. Também é uma ótima ideia para as pessoas que não têm tanta facilidade em decorar textão, né? Que você tem mais facilidade de decorar textinho pequeno, parágrafozinho pequeno, eu indico bastante os flashcards. E também é uma ótima maneira de estudar para quem gosta de usar mais cores, sabe? Você pode colocar um título bonito, fazer enfeitezinhos, eu acho que fica lindo, gente. Eu tô falando para vocês, não é só para as provas finais, né? Que são todas essas dicas. Você pode estar usando essas dicas para estudar para o Enem, por exemplo, ou para algum vestibular, eu também acho que é ótimo. Ou se você estiver aprendendo alguma língua, você pode escrever as palavras que você tem dificuldade no flashcard, até você ir decorando, né? Tudo que está escrito ali, eu acho que essa é uma ótima dica também. O vídeo vai ficando por aqui, são esses os métodos de estudo que eu mais uso no momento, e são os que eu mais indico também, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa ter sido útil para você que talvez esteja
numa situação difícil aí com as provas finais, gente. Ou então preocupado com o Enem, com o vestibular que tá chegando, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Bons estudos para todos vocês. Beijinhos, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!